tendo em conta que houve tempo para treinar na Copa América, eu, pelo menos, imaginava que o time estivesse jogando melhor, ou pelo menos assim, mesmo que não tivesse todo mundo jogando bem, uma boa parte dos jogadores estivessem já começando a responder aos treinamentos. Ou eu estou muito errado? Para mim, o problema é que, assim, tem faltado coisas básicas. Coisas que você vê num time de futebol que, às vezes, é treinado durante 2 ou 3 dias por um treinador e vai pro jogo sem tanto conjunto, assim. Galera, antes de ir pro vídeo, eu quero falar pra vocês aqui da loja Inside Food Story. Aqui você consegue as melhores camisas aí, a camisa do time do seu coração e pelos melhores preços do mercado. E você pode ver aqui que tem frete grátis pra todo o Brasil. Na hora de fazer a compra aqui, você consegue até mesmo personalizar aqui, ó. Você consegue colocar seu número aí e o seu nome. Você pode colocar aí, ó, qualquer nome aí que você quiser. E também aqui o seu número, ó. E na hora de finalizar o pedido, se você quiser, você pode vir aqui e utilizar o cupom Futebol de Primeira. E ao aplicar o cupom aqui, você vai estar ganhando 5% de descontos. Então, se você quiser a camisa do time do seu coração, pelo melhor preço do mercado, o link tá aqui no comentário fixado. Luiz, tá difícil encontrar respostas, né, pro desempenho da seleção brasileira. Muito boa noite para vocês, hein? Está no ar o Troca de Passes desta terça-feira. Vamos falar muito sobre essa derrota, a primeira sob o comando de Dorival Júnior. O Brasil perdeu lá no Defensores del Chaco, em Assunção, 1-0 para o Paraguai. Depois de uma vitória contra o Equador, também sem grande exibição, hoje o Brasil volta a jogar mal e perde fora de casa e vê a sua classificação cair, né? O Brasil perdeu uma posição depois dos resultados dessa rodada nas eliminatórias. Eu estou aqui com o Rodrigo Coutinho, com Carlos Eduardo Mansur e vamos começar a falar. Daqui a pouco teremos a participação dos nossos companheiros que fizeram a transmissão do jogo lá direto do Defensores del Chaco, mas vamos começar a analisar, tentar entender o que está acontecendo com a seleção brasileira. Rodrigo Coutinho, boa noite, meu amigo. Não está fácil de entender, né? Porque acho que é tudo muito complexo, um trabalho teoricamente ainda curto, muitas indefinições ao longo do processo, mas fato é que ao invés de evoluir, pelo menos a impressão que eu tenho é que o Brasil está involuindo, o Brasil está piorando a cada jogo. Coutinho, boa noite. Pois é, Diniz, boa noite para você, para o Mansur, pessoal de casa. Assim, eu fiquei com a sensação, né? Sensação não, tive a percepção, tenho a certeza que o primeiro tempo do Brasil hoje, diante do Paraguai, foi o pior tempo da seleção brasileira desde que o Dorival assumiu o comando do time. Assustadoramente ruim. Pouquíssimos movimentos, conexões basicamente zero ali entre os jogadores no campo de ataque. A situação melhora na segunda etapa a partir das entradas do Luiz Henrique e do João Pedro, a meu ver, muito em virtude das ações individuais dele, pouco de parte coletiva. E mesmo sendo um trabalho recente, 10 jogos é pouco tempo, a gente tem que lembrar que são 3 convocações, né? A gente fala assim, 10 jogos, parece que são muitas convocações, muito tempo de treinamento, por mais que tivesse ali 3 semanas para treinar durante a Copa América, era para estar melhor. Era para a gente ver um Brasil com formas de atacar mais sintonizadas entre os jogadores, com uma base mais bem definida, mesmo considerando as lesões que a equipe teve nessas 3 convocações, seja para a primeira data FIFA dele, seja para a Copa América ou agora para esses jogos de eliminatória. Realmente o Brasil está muito aquém daquilo que se espera pelo talento que tem. Repito, para mim o Brasil tem material humano para jogar muito mais do que joga. Não é um time fraco, não é uma equipe que não tenha talento, pelo contrário. A gente tem o melhor jogador da última temporada europeia no time e esse jogador é um dos que não conseguem jogar. É por aí. Carlos Eduardo Mansur. Tudo bem, Mansur? Boa noite. Na sua opinião, quem é que se salvou nesse jogo do Paraguai hoje, hein? Teve alguém que conseguiu se salvar? Tenho a impressão, pelo menos para mim, o Luiz Henrique foi o melhor em campo, né? Pelo que fez no segundo tempo, depois da entrada dele, foi quem conseguiu produzir alguma coisa de qualidade do meio para frente. Para mim foi o destaque do jogo aí, conseguiu aproveitar a oportunidade que teve no jogo de hoje. E para você, Mansur, quem é que se salvou desse jogo muito ruim hoje lá no Paraguai? Boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite, Coutinho. Todo mundo que assiste o Troca. Bom, vamos lá, respondendo diretamente essa pergunta. Acho que o Luiz Henrique teve momentos quando entrou. Acho que o João Pedro foi um outro jogador que acrescentou algo que a seleção tinha zero ao longo de todo o tempo no seu sistema ofensivo, que eram dinâmicas, movimentos, que pudessem minimamente combinar movimentos de vir em apoio para permitir que alguém atacasse a profundidade. Assim o Brasil constrói a sua melhor chance com o Rodrigo no início do segundo tempo, talvez um dos poucos lances em que a seleção tenha de fato construído espaço numa defesa fechada, no mais foi uma posse de bola que construiu muito pouco.
Mas quando a gente fica garimpando jogadores que tenham se saído bem, num grupo que tem, para mim, e aí eu aceito que as pessoas têm opiniões divergentes, mas que para mim tem ótimos jogadores, é quando a gente começa a precisar garimpar quem teve uma atuação minimamente boa, a gente precisa reconhecer que a gente vive um grande risco nesse momento. Sempre que a seleção passa por momentos assim, a nossa tendência muito fácil é começar a descartar todos os jogadores como se esse material humano não prestasse. Quando, na verdade, o que a gente tem é uma dificuldade coletiva enorme. A dificuldade de construir algo coletivo. A seleção hoje, ela não tinha dinâmicas ofensivas que permitissem ao time funcionar. E para mim a imagem disso, por mais que a gente fale que o Luiz Henrique entra bem no segundo tempo, para mim a imagem disso está nos jogadores que atuam pelo lado do campo. Há um momento do segundo tempo que o Luiz Henrique recebe uma bola pela direita e os jogadores que estão razoavelmente próximos a ele, no lugar de se oferecerem ou numa ultrapassagem por dentro, ficam parados por trás, né, ou se afastam do lance, deixando o ponta com dois ou três marcadores. Resolve aí. A dependência da individualidade é sistemática na seleção brasileira atual. E isso tem o reflexo no Vini Júnior. E por que me preocupa especialmente a questão do Vini Júnior? Porque não vai demorar muito para que a gente tenha um movimento de opinião pública, de reação das pessoas, de questionar o melhor jogador do mundo da última temporada de clubes. E o Brasil já está até acontecendo. Já está acontecendo. E o Brasil tem esse jogador para usar a seu favor. Como a forma de jogar da seleção até agora não consegue criar o mínimo de dinâmicas ofensivas que façam que os pontas sejam algo além de jogadores que ficam próximos à linha lateral, recebendo a bola com 2, 3 marcadores, sem dinâmicas que permitam a eles receber com algum nível de vantagem tática criada, para que eles não partam do enfrentamento com 2 ou 3 marcadores, a gente vai começar a queimar um jogador atrás do outro. E vai ter a percepção de que essa seleção, de que essa geração, de que a seleção, de que a convocação é pior do que é, e vai estar sempre pedindo para substituir um por outro, tem que tirar esse e convocar outro, fazendo um exercício de entra e sai que não vai nos levar a canto algum. É, por aí. Deixa eu fazer o seguinte, então. Vamos voltar ao Defensores del Chaco. Lá estão Luiz Carlos Júnior, Lédio Carmona, o Intrépido, e meu camisa 11, Ricardinho, que viram de perto esse mau desempenho da seleção brasileira. E vou dizer uma coisa para vocês que eu estava pensando aqui com meus botões, como diria a minha avó Wanda, que está lá em Campinas. Ô Luiz, o Paraguai tinha feito um mísero gol em 7 jogos das eliminatórias. E nós conseguimos perder aí. Ele só tinha vencido a Bolívia em casa. E nós conseguimos perder para esse Paraguai que ofensivamente, convenhamos, não tem nada, né? Defende bem, é bem organizado para se defender, mas ofensivamente é muito fraco, né, Luiz? Bem-vindo ao Troca, meu amigo. Boa noite. Boa noite, amigos. O Ricardinho falou isso desde o início do jogo. Olha, eles vão ficar fechadinhos ali, é o famoso jogar por uma bolinha. Conseguiram a bolinha ainda com 18, 19 minutos no primeiro tempo. E a partir daí, aparentemente, o Brasil só piorou. Tivemos a entrada do Luiz Henrique com alguma inspiração no início do segundo tempo. Talvez, de fato, tenha sido o melhor jogador da seleção brasileira. Estevão entrou muito tarde. O João Pedro conseguiu uma jogada ou outra. Agora, em relação ao que o Mansur falava, Mansur, eu acho o seguinte. Queimar o Vini, obviamente, não. O Vini é um grande jogador, mas questioná-lo, eu acho que a gente tem que questionar por que ele não consegue jogar. Se é culpa dele, se é culpa do esquema, se ele vive um momento ruim tecnicamente na seleção. E aí, Lédio, o que você pensa? Boa noite, amigos. Enfim, voltamos aqui a mais um jogo da seleção e mais um jogo que a gente vai remar como remou lá no Couto Pereira contra o Equador. A diferença é que daquele jogo o Brasil venceu, né? Naquele jogo o Brasil venceu. Hoje o Brasil não conseguiu vencer, perdeu o jogo para um time, como disse o Diniz, tem o pior ataque da competição. Fez 2 gols nas eliminatórias, mas tem a melhor defesa, né? Ao mesmo tempo é um time que sabe se defender. Levou só 3 gols. Ou o Paraguai ganhou de 1-0, ou perdeu de 1-0, ou empatou de 0-0. São os resultados. Então, nessa situação, quando o Paraguai faz um gol, é perigoso. É muito perigoso. Já estava claro que ia ser um jogo de poucos gols. Isso a gente já havia previsto antes da partida. É a cara dos jogos do Paraguai. Mas a gente achava que o Brasil poderia render mais, ser mais eficiente, ter mais volume do que teve na própria vitória contra o Equador. Agora, em cima do que o Mansur falou, que eu concordo com muita coisa, não só na questão do Vini, mas o Vini de fato jogou mal. A seleção toda jogou mal, mas você espera sempre mais algo do Vini.
Eu acho a geração muito boa, eu não quero descartar ninguém, eu acho que a gente tem que bancar esse grupo. Eu vou fazer só uma pergunta para todo mundo e a gente vai debatendo. Falta quem nesse grupo? Que Neymar, joga né? no futebol brasileiro? Tudo bem, o Neymar, o Pedro, esses estão Eu machucados. estava pensando nisso também. Mas inteiros, quem falta nesse grupo? Sim, não, a e é gente uma- tem os melhores jogadores aqui. Claro. Teve no Couto Pereira e teve aqui. Eu estava E pensando por que exatamente esse time não nisso. joga bem, Luiz? Eu Por quê? estava pensando exatamente nisso. Botando na mesa para a gente debater. Quem você convocaria? Quem falta? Qual é o injustiçado nessa convocação? Você mudaria muito esse grupo? Não tem de onde tirar, tem, Ricardo? Bom, boa noite a Bom, todos. boa noite, Boa Ricardinho. noite, pessoal do Troca lá, um abraço para todos. Eu acho que quando a seleção vive uma situação como essa, de falta de desempenho, de atuações abaixo do que pode, é lógico que vem N questionamentos, né? O primeiro deles é a qualidade do jogo da seleção, depois é a individualidade, né? A atuação individual dos jogadores, e aí começam a questionar, mas quais nomes estão faltando, o que pode ser feito. Eu acho que a primeira coisa que tem que ocorrer é o diagnóstico de que nós vivemos um momento, como seleção brasileira, que não é bom. Aquele protagonismo que a gente teve, hoje a gente não tem. A gente pode voltar a ter, mas em algum momento. Mas hoje a gente não tem. Nós temos bons jogadores? Lógico que temos bons jogadores. Temos uma geração jovem, temos jogadores de seleção com qualidade, eles demonstram isso, todos eles nos clubes onde eles jogam, e por muito tempo. Só que assim, na seleção brasileira, eles não estão conseguindo performar. E aí a questão é do conjunto, é a questão coletiva, é a questão individual. E isso é uma situação que nós temos que começar a analisar, e principalmente a comissão técnica tem que analisar. A partir disso, poxa, eles são bons? São. É uma geração boa, jogam nos seus clubes, jogam. Agora, se não está rendendo, tem que trocar, tem que observar outros jogadores, tem que encontrar um conjunto que funcione. Porque você insistir em algo que não está acontecendo, nós vamos continuar com os mesmos resultados. Hoje nós estamos, Luiz, numa condição de sexto na classificação, né? Se eu não me engano. Sexto. Não, quinto lugar. Quinto para sexto, Mas muito próximo do mas muito sétimo, próximo. né? Então, muito longe daquilo que a gente esperava, daquilo que, sinceramente, Ricardo, aquilo esses que fizemos jogadores... nas últimas eliminatórias. O Brasil sobrou nas Não, mas últimas eliminatórias. Luiz, daquilo que esses jogadores podem render. Esses jogadores podem render. Por que não estão rendendo? Então, se é questão coletiva, se é questão individual, agora você tem que achar um caminho. Né? Porque o que passa depois da Copa do Mundo é que a seleção está sempre recomeçando. Né? Recomeça com a mudança de treinador. Não, nós estamos agora num outro processo, é uma outra identidade, é um outro característica de trabalho e tal. Só que assim, falta 2 anos para a Copa do Mundo e nós estamos com esses resultados e mais do que isso, com essa performance e com pouca perspectiva. É isso que a gente tem que analisar. Agora você não acha, voltando, estamos vendo aí imagens do Dorival, voltando ao Vini, você acaba cobrando mais um jogador que pode entregar mais, não é? Você tem Vinícius, você tem Rodrigo, são protagonistas do Real Madrid. Quando efetivamente ele jogou mal os 2 jogos, o jogo do Couto Pereira e o jogo aqui de Assunção. Mas já não tinha feito uma boa Copa América. Exatamente, ele não está vivendo um bom momento. E por que ele é mais cobrado? Porque ele é provavelmente, como disse o Mansur, o melhor jogador do mundo. Vai ser eleito, pode ser eleito e tem grande chance de ser eleito o melhor jogador do mundo. Então, por que um jogador que é tão decisivo no Real Madrid tem jogado tão abaixo do que pode? Aí você começa a ter dificuldades para entender o que está acontecendo, por que o Vinícius está rendendo tão pouco. A seleção toda está rendendo muito pouco, Sim. mas ele é o melhor. Então, Se espera muito de você quem espera pode muito dar. mais. Por isso que a gente está discutindo aqui o desempenho da seleção, porque a seleção brasileira é que mais ganhou título de Copa do Mundo. Então, por que ela joga tão mal? Ela perdeu 50% dos jogos na nas eliminatórias. Uma eliminatória que é competitiva, mas que tem jogos muito nivelados por baixo. É competitiva. Agora, o Brasil joga 8 vezes nas eliminatórias, perde 4. O Brasil não pode se acostumar. Eu, sinceramente, não estou nem aí se o Brasil tem alguma possibilidade de não se classificar. O Brasil vai se classificar para a Copa do Mundo. Tem uma chuva de vagas. Agora, imagina se a gente estivesse no sistema antigo. Só se classifica 4 direto e 1 na repescagem. O Brasil hoje estaria desesperado, porque o Brasil não consegue entrar no G4. Ele entrou ali na última rodada, já saiu hoje. Agora a gente, pelo menos, não precisa discutir isso, porque o Brasil vai se classificar.
O que me incomoda não é só o momento do Vinícius Júnior, é como o Brasil joga tão mal, produz tão pouco, é tão ineficiente. É como não joga. Como erra tanto e como está se acostumando a perder. O Brasil está se acostumando a perder. Vai muito além do Vini Júnior, entendeu? Eu acho que hoje eu teria tirado o Vinícius Júnior, tranquilamente. Jogou muito mal, teria tirado do jogo. Isso não é descartá-lo. Acho que ele tem que ser mantido, tem que bancar, tem que acreditar que ele vai voltar a ser o mesmo jogador. Mas hoje eu teria tirado lá no Couto Pereira e o Dorival bancou. Ele não resolveu. Agora, outros não resolveram. Acho que não dá para botar só na conta do Vini. Em relação às substituições, falando especificamente, Ricardo, do jogo de hoje, você gostou das mexidas? Você faria essas mexidas? Faria outras? Ele veio com o João Pedro no intervalo. Como eu disse, o Endrick não jogou bem o primeiro tempo? Não jogou. A seleção toda não jogou o primeiro tempo. E a bola não chegou nele, né? A bola não chegou. Eu repito que o meu diagnóstico, primeiro, da seleção é o meio-campo. Você tem jogadores de velocidade, de improviso, de profundidade, mas você precisa ter um meio-campo que produza, que tenha objetividade, que tenha construção de jogada, que pare de ficar toda hora jogando com os zagueiros. Mas o zagueiro constrói a jogada, ele inicia, perfeito. O zagueiro constrói, quando ela chega no volante ou no meio-campista, ele tem que ter iniciativa de trabalhar essa bola com consciência e com criatividade. Se você tem a bola, como no início do jogo o Brasil teve muita bola, mas você não é efetivo, você não incomoda o adversário, você tem o risco de, não sendo objetivo, de ter o prejuízo do gol. Então... Mas aí, Ricardinho, perdão, desculpe te interromper, mas aí eu acho que é um problema, porque o Brasil não tem esses jogadores de meio campo. Ou tem? Não, veja bem, você tem hoje, não que você vá convocar... Porque você tem atacante, você tem aos montes. Tudo bem, não centroavante, mas ponteiros aos montes. Zagueiros são bons. Não, mas você tem, por exemplo, não que ele tenha que ser, mas características, você tem o menino Matheus, que é do Cruzeiro, lá que está fazendo um ótimo campeonato brasileiro, você tem ele que tem essa característica. Você pode... Tentaria o Veiga de novo? Não, você pode criar uma situação de botar o Rodrigo mais atrás, com liberdade, dentro da característica dele. O próprio Estevão, você pode, o próprio Estevão, que eu falei antes, né, que pode ter liberdade. Agora você tem que ter a iniciativa dos jogadores, dos volantes, que dominem a bola e virem para o jogo. E não simplesmente distribuam a bola para os laterais na mesma linha do volante. Mas aí no atual momento, que vem desde o ano passado, aparece a insegurança. Aí o cara arrisca menos, é uma análise errada minha? Não, tudo bem. Que aí você entende, não, vou forçar mais o papel, não, deixa eu dar aqui pro cara que tá do meu lado, que eu não vou errar lá. A confiança, Luiz, é tudo. E você vai diminuindo ela de acordo com os resultados e com as cobranças. Isso é absolutamente normal. Mas, como grande atleta de nível de seleção brasileira, você tem que ter essa iniciativa e ter o equilíbrio de responsabilidade, de chamar essa responsabilidade quando você é solicitado. Então, assim, o processo, para mim, começa por aí. E aí vamos à frente, né? Os jogadores que a gente tem que não estão rendendo, né? Que a gente falou do Vinícius, que é um grande jogador, que está aí para ser o melhor do mundo, mas não está conseguindo. O Endrick hoje não conseguiu. A bola quando chega numa situação que eles não conseguem individualmente ou mesmo combinado. A bola chega do lado, o meia está muito longe do ponta. Ele está com cobertura. O Vini aconteceu isso 2, 3 vezes hoje. O Luiz Henrique, mesmo entrando bem no segundo tempo, a mesma coisa. Então, se é combinação, o meia tem que estar próximo, mais próximo do atacante. São situações que a gente vai discutir esse tempo todo, até a próxima janela de convocação e principalmente de jogos da seleção. Pois é, mas a tensão só aumenta, né, Diniz? Pensando na próxima janela, a situação fica cada vez mais complicada. Pois é, eu queria conversar com vocês aqui sobre uma coisa que está me batendo na cabeça aqui. A gente tem sempre dito aqui no Troca, em outros programas, que os ciclos na seleção brasileira estão sempre recomeçando, né? Porque um caminho está sendo trilhado e aí resolvem mudar a direção e isso acontece continuamente. Nesse momento, a gente tem a seleção brasileira jogando mal de novo. Ficamos cerca de 20, 25 dias na Copa América com o Dorival treinando o time, tendo tempo para treinar e o time não conseguiu evoluir. Pelo contrário, depois da Copa América a gente está vendo que as más atuações
continuam acontecendo. Se tem tanto jogador jogando mal conjuntamente, não me parece claro que é um problema de comando nesse momento, porque o Dorival, embora 9 jogos, né, são aqui? 9 ou 10? 10 jogos. Sejam uma amostragem pequena, mas tendo em conta que houve tempo para treinar na Copa América, eu, pelo menos, imaginava que o time estivesse jogando melhor, ou pelo menos assim, mesmo que não tivesse todo mundo jogando bem, que uma boa parte dos jogadores estivessem já começando a responder aos treinamentos. Ou eu estou muito errado? Para mim, o problema é que, assim, tem faltado coisas básicas. Coisas que você vê num time de futebol que, às vezes, é treinado durante 2 ou 3 dias por um treinador e vai para o jogo sem tanto conjunto, assim. A bola bate no pé do ponta, ele não pode não ter ninguém se aproximando para fazer uma ultrapassagem por dentro, ou que seja um lateral passando por fora, um meia encostando para fazer uma triangulação. Isso acontece de uma forma rotineira na seleção brasileira. Não é só no pé do Vinícius Júnior que aconteceu, não. Aconteceu também com o Luiz Henrique, através da atitude individual dele no jogo muito positiva, ele conseguiu fazer as jogadas, né? A bola, o Ricardo citou muito bem, às vezes o meio-campista da seleção brasileira recebe a bola de costas para o gol adversário, sem estar tão pressionado, ele dá o tapa de primeira no zagueiro. Ele é incapaz de pisar na bola e girar. Pois é, não é fácil. Deixa eu só interromper rapidinho aqui, agradecer já, meus amigos, né? A gente ia continuar a discussão, mas o Dorival já apareceu na sala de entrevistas. Então deixa eu agradecer meu amigo Luiz Carlos Júnior, Lédio Carmona, o Intrépido, e Ricardinho, meu camisa 11. Obrigado, desculpa interromper, queria continuar com vocês a discussão, mas vou liberá-los aí para o jantar no Paraguai. Deixa que o Lédio paga, hein? Tá com dinheiro. Enquanto isso, a gente vai ouvir o Dorival Júnior na entrevista coletiva direto lá do Defensores del Chaco e vamos continuar com esse assunto aqui. Quero continuar ouvindo o Coutinho, quero também ouvir Carlos Eduardo Mansur, mas agora é a vez de Dorival Júnior. Desse período que nós aqui estamos, e isso acabou comprometendo o resultado final. Dorival, Gabriel Salaf, Conte Verde. É a sua primeira derrota, né, na seleção brasileira. E justo no momento que a gente vê muita pressão sobre essa questão de como o Vini Júnior atua, de como o Paquetá, enfim, outras peças que jogam em grandes cenários, têm grandes nomes. E também esse ponto que o Brasil, por exemplo, enfrentando o Gustavo Alfaro, a gente vê um jogo que o Brasil não consegue criar. Tem uma resposta para isso? O que você avalia disso que dá para tirar, que às vezes acaba prejudicando, como você disse, um pior tempo nesse ciclo que você está à frente da seleção? Eu acho que de um modo geral você tem que buscar e ganhar um equilíbrio rapidamente. E nós temos um posicionamento, nós temos uma postura que nos dá a posse de bola, uma troca de passes com velocidade, e está nos faltando o detalhe mais importante de uma partida, que são as infiltrações e os momentos finais, para que possamos ser um pouco mais incisivos e um pouco mais diretos. É uma pena isso, estamos trabalhando bastante para que melhoremos essa condição, mas acabou isso, principalmente na noite de hoje, comprometendo muito o nosso resultado, principalmente em razão da primeira etapa, que deixamos muito a desejar. Professor, boa noite, o Paraná lhe abraça. Fizemos um início bom, depois foi claudicante ao longo do primeiro tempo, e o segundo tempo nós mostramos muita raça, muito empenho. Mas o que mais me despertou a atenção, a instabilidade emocional de certos jogadores, de modo especial, por exemplo, o Vini Júnior, que tomou um cartão praticamente de graça, né? Pelo menos a gente vendo a longa distância. Essa instabilidade emocional é exatamente pela necessidade que o time tem de ganhar e que a gente busca estar entre os 4, 5 primeiros colocados, professor? Olha, não é que pelo momento, pela situação, é uma instabilidade natural de quem está dentro de uma partida. Você está brigando para tentar fazer o seu melhor e nem sempre isso acontece. O que deu para sentir é isso. Não só com ele acabou acontecendo. A própria maneira como foi a primeira etapa, muito carregada, nos faltou, sim, nos faltou muita coisa hoje. Eu sinto, sou responsável por isso. Não quero aqui penalizar atleta nenhum. Eu acho que nós temos que trabalharmos e entendemos que nós precisamos de muito mais para que possamos chegar ao nível que todos queremos. Nós estamos buscando a todo custo. Não é simples, não é fácil, é trabalhoso,
mas nós temos que intensificar para que encontremos rapidamente esse caminho. Dorival, aqui o Wellington Campos da Rádio Itatiaia. O torcedor clama pelo Neymar. Qual é os seus planos com eles? Será que em outubro você consegue já ter o Neymar, ou novembro, ou só para o ano que vem? A gente pode fazer algum tipo de projeção? Pelo amor de Deus, não estamos convocando não, só para dar uma resposta ao torcedor que gosta do futebol do Neymar, por favor. Eu acho que primeiro ele tem que retornar dentro do seu clube. Até então não há como fazê-lo. É natural que nós estamos sempre em contato, tentando entender o momento do Neymar, torcendo aí pela sua recuperação. Agora nós temos que aguardar. Esse processo é um processo lento, moroso. Nós temos vários detalhes, mas eu prefiro que o clube passe todas essas informações, né? Nós as temos, mas não acho digno aqui ficar colocando uma situação de um atleta que seja de um clube que não esteja nesse momento à disposição do próprio clube. Então nós temos que ter esse cuidado. Dorival, boa noite, tudo bem? Conversando com alguns jogadores após o jogo, eles detectam que um dos problemas para não se atingir o entrosamento, o conjunto, a quantidade de jogadores novos que vem surgindo a cada convocação. A gente sabe que isso acontece também em função das lesões. Nessa data FIFA houve o corte do Éder, houve o corte do Pedro. Mas com base no que você já viveu nos amistosos, Copa América e essa primeira data FIFA, e da lista extensa que você tem, você diria que você já tem uma base, ou como os resultados, esse brilho não tem acontecido, essa novidade, chamar alguém aqui e ali e mudar o grupo ainda é uma tendência para a próxima data FIFA ou para as próximas data FIFA? Obrigado. As alterações que nós temos feito, muito mais pelas necessidades. Nós não tínhamos Rafinha para a primeira partida, perdemos Savinho praticamente em cima da convocação, Pedro da mesma forma. Então, assim, alguns jogadores seriam mantidos, outros, naturalmente, com uma característica um pouco diferente, vindo para esse momento. Eu não coloco dessa forma. Para mim, eu acho que não é isso. Nós temos que assumir, todos nós, um pouco mais as responsabilidades, e sabemos que nós é que temos que encontrar caminhos e sermos decisivos em momentos oportunos de partidas. Eu acho que nós começamos a partida bem, tendo o controle do jogo até o momento que tomamos o gol, nos perdemos muito naquele instante e atravessamos praticamente o primeiro tempo sem nos aproximarmos do gol adversário. Então isso pesa muito para uma partida onde praticamente em 30, 35 minutos você pouco fez, pouco agrediu e pouco se aproximou do gol da equipe adversária. Nós pagamos um preço muito alto por isso. Obrigado, Dorival. Coletivo encerrado. Obrigado aos jornalistas também. Aí, uma mini coletiva, né? Bastante rápida. Eu tinha feito aqui antes da interrupção para a coletiva do Dorival uma pergunta a respeito do conjunto, né? Do trabalho que tem sido feito até aqui nesses 10 jogos do Dorival e da comissão técnica. Coutinho estava falando, queria que você concluísse, Coutinho. Aí o Mansur também vai falar sobre isso. Eu acho assim, resumidamente, quando você tem vários jogadores de qualidade, né? A gente está falando de jogadores que até 2 finais de semana atrás estavam se destacando nos seus clubes. Esses jogadores vestem a camisa da seleção brasileira e não conseguem dar resposta, não é porque eles não querem, não é porque eles não têm falta de vontade ou porque tremem com a camisa da seleção brasileira, né? A gente ouve essa tese muito porque vários desses caras jogaram Copa do Mundo com a seleção brasileira e até tiveram boas atuações dentro de Copa do Mundo com a seleção brasileira. Então, seria inimaginável que num jogo de eliminatória contra o Equador dentro de casa, contra o Paraguai fora, eles fossem tremer de alguma forma com a camisa da seleção brasileira. Falta confiança porque o jogador precisa olhar para o time, olhar para o trabalho e entender qual é a função de cada um. Né? Qual é o funcionamento da equipe quando determinada jogada vai acontecer, quando o adversário tem tal comportamento. Isso, infelizmente, o Dorival não conseguiu, e a comissão técnica não conseguiu desenvolver na seleção brasileira em 10 jogos. Só para ampliar um pouquinho, Diniz, antes do Mansur, para a gente não ficar só concentrado nos jogadores e no treinador, para mim, o maior responsável por esse momento da seleção brasileira tem nome e sobrenome. É Edinaldo Rodrigues. Porque o Brasil, em fevereiro de 2022, exatamente, aqui mesmo no Sport TV, o Tite veio à redação e disse com todas as letras que não seria o técnico da seleção brasileira ao final daquele ano.
né? E depois de tantos meses, após a Copa do Mundo, o Brasil ficou brincando de gincana ali para escolher qual seria o treinador. Tentou ali um trabalho de transformação, né? De passagem de bastão com o Fernando Diniz para o pseudo Ancelotti, né? Chegaria à seleção brasileira. A gente não tem certeza se isso aconteceria de fato. Se fosse acontecer, seria um erro, porque são treinadores que pensam futebol de forma totalmente diferente. E depois de 6 jogos com o Fernando Diniz, o Edinaldo resolve trocar e colocar o Dorival Júnior no comando técnico da seleção brasileira. E aqui a gente não está debatendo capacidade ou não do Dorival. Apenas um processo totalmente atrapalhado e longe daquilo que se espera de uma seleção do tamanho como o Brasil. Só não citei essa bagunça porque estou tentando focar no pra frente, né? O que passou a gente já sabe que foi feito tudo de uma maneira muito equivocada. Carlos Eduardo Mansur, quero ouvi-lo, Mansur, sobre isso. Não, assim, se a proposta... Se a ideia é ampliar a gincana, não me chamem para essa brincadeira. Porque, assim, a gente demitiu um treinador com 6 jogos, se a ideia é defender a saída após 10 jogos, é o contrário de tudo que eu acredito. Se você me perguntar se até agora o trabalho traz bons frutos... Só para deixar claro, eu não pedi saída de ninguém. Não, é aqui. que... Eu só falei assim, se você não esperava que em 10 jogos a seleção, depois de um tempo treinando... para a Copa América, né? Porque nesse aspecto o Dorival teve um benefício que o Diniz, por exemplo, não teve. Foi um período com os jogadores, né? Todos juntos ali, treinando para a Copa América e depois durante a Copa América. Por isso que eu fiz a menção ao período da Copa América e eu imaginava que depois da Copa América, mesmo que o Brasil não tivesse um grande desempenho na Copa América, e não vencesse a Copa América como não venceu, de que houvesse uma evolução aos poucos para que a gente chegasse nesses jogos de agora melhor. Sim, se você me perguntar hoje qual é a imagem que o trabalho deixa até agora, não é boa. Agora, o trabalho, se você quiser analisar o trabalho do Dorival, ele é bom ou ele é ruim? Até agora ele não dá nada, é um trabalho incompleto. Não dá para também a gente transformar, a gente pode ser crítico ao desempenho da seleção, crítico ao jogo coletivo ou à falta dele, e ainda assim entender que não dá para transformar os 30, 35 dias da Copa América como se fosse uma temporada completa em que se pôde desenvolver uma seleção exaustivamente. O trabalho ainda é curto, ainda é recente e se você me perguntar o tempo, ele vai resolver os problemas da seleção, ninguém tem essa garantia. Agora, defender uma outra troca de treinador agora, primeiro eu acho que é ampliar o método da tentativa e erro, e segundo eu acho que nem cabe a nós, nem ao nosso trabalho. Nosso trabalho é analisar o cenário que está posto. O cenário que está posto é a seleção não consegue jogar bem e poderia estar jogando melhor a essa altura. Agora, não tem como eu dizer ao público, a seleção não vai melhorar, ou a seleção, ou esperem que a seleção com certeza vai melhorar. Essa resposta a gente não tem, só o tempo vai dar. Agora, que até agora o desempenho é muito abaixo do que a gente poderia esperar. A gente ouviu o Ricardinho, ele falou algo que eu concordo demais, embora não acho que o problema esteja apenas aí, né? Ele falou sobre o meio-campo do Brasil e acho que o maior problema, para mim, está ali. Eu acho que o Bruno Guimarães, acho que o André fez um jogo ok hoje, dentro do que se espera de um primeiro volante. Foi o melhor em campo para mim no jogo contra o Equador. Hoje fez um jogo, nota 5, 6 ali, fez do que dele se esperava. Agora, continuo com Bruno Guimarães, para mim, continua muito abaixo. Acho que o Bruno Guimarães não está conseguindo jogar bem ali naquela função. E o Paquetá, os melhores momentos dele hoje, para mim, foram quando o Brasil não tinha a posse da bola, quando ele conseguiu roubar diversas vezes a bola dos adversários. E nesse aspecto, eu falo aqui, o Mansur não concorda até, que eu gosto mais do Paquetá vindo como um 8, como o segundo homem de meio campo e não como um 10. E aí, vendo como o negócio não se desenvolve, aí eu pensando e assistindo, eu gosto muito de assistir o Barcelona jogar, né? E vendo como o Rafinha tem se desenvolvido lá, nessa temporada, o Rafinha tem jogado por dentro. Né? Embora no Mas último isso acabou jogo, agora, né? Ele certamente não vai mais jogar por dentro. Com a chegada do Dani Olmo, ele não vai mais, ele vai passar ao lado esquerdo de novo. Provavelmente. Mas ele, no último jogo até ele já jogou do lado esquerdo, jogou bem de novo do lado esquerdo. Mas ele vinha jogando por dentro, né, como um 10 mesmo, porque do lado direito tem o Yamal agora ali. E ele estava jogando muito bem, se entendendo muito bem com essa função, fazendo uma boa dupla ali com o Yamal, se aproximando, criando jogadas por aquele lado.
O Rafinha, o Dorival explicou, estava suspenso do primeiro jogo, por isso não foi convocado. Pelo menos eu entendi assim. Não vale tentar? A gente já falou do Matheus Pereira aqui, que podia ser uma alternativa. Caso você entenda como eu, não sei se é a sua opinião, ou se você acha realmente que o Paquetá é um 10, mas eu não acho que o Paquetá é um 10. Eu acho que o Paquetá pode fazer as duas funções. Eu só não acho que é um contrassenso usá-lo como 10, até porque a gente não tem, nessa posição específica, uma grande oferta. Eu acho que o melhor formato para o Paquetá jogar no meio-campo, inclusive, é o que o Brasil jogou hoje. É um volante por trás de 2 meias. 2 meias. E ele sendo um desses 2 meias à frente. Foi assim que ele surgiu muito bem no Flamengo, jogando com o Diego e o Cuejar por trás deles. E é assim que ele joga, inclusive, no clube dele. Né? E joga muito bem, numa das principais ligas do mundo. E, inclusive, foi indicado pelo Guardiola, que é o melhor treinador do mundo, como um jogador que poderia fazer parte do elenco do City. Se ele ia se desenvolver bem lá, se ele ia ser titular, a gente não sabe. Né? Mas a gente sabe que era uma indicação e que o clube tinha um interesse, só não fez o negócio. Pela maneira do City jogar, a gente é capaz de apostar que o Guardiola via como um dos meias entre linhas adversárias. Ele joga com o Rodri por sempre joga com 3 jogadores ali por dentro, por trás do centroavante. Eu acho que na seleção, Diniz, o melhor momento do Paquetá foi quando ele partia do lado esquerdo para dentro. E isso é um momento pré-ascensão do Vinícius Júnior. Isso. Né? Quando, na última eliminatória, jogava o Neymar por dentro e o Paquetá fazia esse trabalho. Ele não ficava aberto o tempo todo pela esquerda, ele saía dali e vinha para o centro. Falando de meio campo, eu acho que falta à seleção brasileira, e aí é um problema de geração para mim, um jogador que tem uma capacidade maior de gestão de jogo. De controlar o ritmo, de acelerar quando tem que acelerar, de pisar um pouco mais na bola. O que mais se aproxima disso é o Paquetá. Algo basicamente como foi o Renato Augusto na primeira seleção do Tite, lá nas eliminatórias antes da Copa de 2018, e aí depois que ele se lesionou, o Brasil não conseguiu ter esse jogador de volta. Se o Paquetá vai conseguir fazer isso com o tempo, a gente vai ter que esperar. Ele é um jogador que ainda vai se desenvolver mais, né? Ele não está nem na metade da carreira dele ainda. Mas eu acho que ele tem capacidade de fazer sim essa função. Mas a amostragem com o Tite, porque o Tite utilizou o Paquetá diversas vezes como um 8, né? E o Paquetá, para mim, sempre foi muito bem nessa função. Por isso que eu acho que a minha questão eu acho que o Paquetá tem toda a capacidade de ser um 10. O que eu entendo é que o Paquetá, como um 8 vindo de frente, porque ele tem ótimo passe, ele tem boa pegada, ele tem bom chute, ele vindo como uma surpresa, como um 8, armando o jogo de trás, ele é diferenciado. Como um 10, eu acho ele um pouco mais comum. Eu acho que ele tem menos capacidade de fazer diferença num jogo de seleção brasileira como um 10 do que como um 8, entendeu? Eu acho que ele como 8, ele talvez eleve o patamar do próprio meio campo da seleção, se a gente tivesse o Neymar como um 10, né? Como a gente não tem o Neymar como um 10, por isso que eu acho que talvez a gente precisasse encontrar uma alternativa para a função do 10, para talvez ter o Paquetá como um... Se bem que assim, não foi tantas vezes assim. Até durante a Copa ele foi, né? Sim. A formação tinha o Casemiro com o Fred, o Neymar, o Paquetá na esquerda. Isso. Por vezes até teve o Neymar como falso 9, mas o Richarlison e o Rafinha partindo da direita. Aí, em dado momento, com a ascensão do Vinícius Júnior, uma forma de encaixe do Vinícius Júnior... O Brasil sai para amistosos com Gana e Tunísia, os dois na França, e o Tite usa uma formação em cada um desses 2 jogos. Foi. E a ideia da comissão técnica para a Copa do Mundo era, quando fosse enfrentar adversários que a comissão técnica imaginassem que viessem pressionar mais o Brasil a partir da saída de bola e houvesse mais espaço às costas, que jogasse o Vinícius Júnior e o Paquetá viesse ser o 8, sem o Fred. Quando fosse enfrentar adversários que se fechassem mais atrás e tivesse menos espaço para correr, e não estou nem discutindo se essa era uma interpretação correta ou não do que é o Vini Júnior, porque eu acho que o Vini Júnior é capaz de jogar em espaço curto. Ele joga assim o Campeonato Espanhol. Até porque o Real Madrid não vai encontrar todos os, vamos dizer, 15 dos 19 adversários dele não vão marcar o Real Madrid na frente. É fundamental você falar isso, porque uma das justificativas que se diz do Vinícius Júnior não render na seleção brasileira é de que no Real Madrid ele joga atacando as costas da defesa. Cara, quem fala isso não vê o Campeonato Espanhol. Isso é em jogo grande. Só tá vendo o jogo de mata-mata de Champions League. Porque quando enfrenta o Manchester City, por exemplo, que o Real Madrid vem para trás e fica defendendo no seu campo boa parte do tempo. O Real Madrid tem 19 adversários em La Liga. Só um ataca o Real Madrid, igual o Real Madrid ataca o adversário, que é o Barcelona. Todos os outros vão esperar o Real Madrid atrás. Exato. O fato é que o Brasil foi para a Copa, a estreia contra a Sérvia, o plano era ter o Vinícius pela esquerda,
E contra a Suíça era o oposto. O plano era ter o Paquetá na esquerda, para ter mais um articulador. Só que aí houve a lesão do Neymar e os planos se alteraram todos e a situação foi... Aí a necessidade foi impondo outras questões. O fato é que, para mim, a questão é possível montar o meio-campo da seleção e fazê-lo funcionar com o Paquetá de 8 e uma escolha de um outro 10 à frente, com... sei lá, o Douglas Luiz. É um jogador que eu sinto muita falta, inclusive, de ter mais por trás, adiantando o Paquetá um pouco mais e tendo o Rodrigo se movimentando. Toda a questão, tudo que vai defender é o funcionamento coletivo que vai acontecer. É que dinâmicas e que movimentações vão permitir que esse jogo vá fluir. Porque senão qualquer formação estática, como tem sido a seleção em muitos momentos hoje, ela vai nos dar a sensação de que aqueles jogadores ou não se completam ou são piores do que eles são. Inclusive, por exemplo, eu gosto muito do Bruno Guimarães, né? Vejo o jogo do Newcastle. É impossível não gostar dele. De jogo. É impossível não gostar dele. No Newcastle, só que ele tem sido um primeiro, né? Aí é que talvez seja a questão. Ele tem muito tempo sido um primeiro. E aí, se a função dele com o André, se os dois conseguem se completar. Mas ele é um primeiro de bastante chegada, né, Mansur? Porque ele toda hora ele está dentro da área, aparecendo, fazendo... Só que ele muitas vezes ele passa até os meios, Ele passa até os meios. Mas o que é mais raro a gente ver é ele tendo que, já sem a bola, se colocar mais à frente, né? Entre as linhas para receber essa bola mais de costas. Já a gente vai voltar com esse papo. É palpitante, eu sei. Vamos ao intervalo. Já a gente volta para continuar a análise sobre essa derrota da seleção brasileira, sobre o momento vivido pela seleção brasileira. Vamos dar aqui os números do Dorival Júnior, né? Nessas 10 partidas em que ele comandou a seleção. Então vamos para o intervalo rapidinho. Já a gente volta aqui. Eu tô com o Coutinho, com o Mansur e tem bastante coisa para a gente falar. Não sai daí.